Eles o deixaram vivo na barraca, ainda respirando. 10 de agosto de 1986. Acampamento 4, K2. 7.925 metros. 5 alpinistas que ainda conseguiam ficar de pé tiveram que decidir se salvá-lo significava perder todos eles. Bem-vindo ao limite extremo, onde os riscos são altos, mas ninguém é apenas uma manchete. Na manhã de 10 de agosto de 1986, Kurt Dimberger abriu o zíper de sua barraca a 7.900 metros de altitude e olhou para um verdadeiro pesadelo de granizo, neve e vento soprando de lado a mais de 160 km por hora. Neve que não parava de cair há 4 dias. E de alguma forma, o que estava acontecendo naquela barraca e em outras 2 montadas a poucos metros dali era ainda pior do que o caos lá fora. Porque ali estavam 7 dos melhores montanhistas vivos, completamente presos. O fogareiro deles tinha ficado sem combustível dias antes. Isso significava nada de comida quente e nenhuma maneira de derreter a neve para obter água potável. Eles estavam morrendo lentamente. Uma alpinista já não conseguia nem ficar de pé sem ajuda, e outra tossia tão violentamente que cada respiração parecia que ela estava se afogando. Aquele momento na barraca é onde essa história termina. Para entender como as coisas chegaram a esse ponto, precisamos voltar 6 semanas. 5.360 metros, no acampamento base do K2. Kurt era o único homem na Terra a ter feito a primeira ascensão de 2 picos diferentes de 26 mil pés. E ao lado dele, em cada passo do caminho, estava Julie Tullis. Os dois se autodenominavam a equipe de filmagem mais alta do mundo. O K2 deveria ser a terceira montanha que eles filmariam juntos. Eles não sabiam que seria a última para um deles. Quando Kurt e Julie olharam ao redor do acampamento base, perceberam que nunca tinham visto nada parecido. Aquilo não era o grupo silencioso de 2 ou 3 barracas de expedição ao qual eles estavam acostumados nas maiores montanhas do mundo. Não, aquilo parecia uma vila. Barracas coloridas se estendiam por quase 1,5 km de geleira quebrada. Rádios chiavam em inglês, polonês, italiano, francês, alemão e japonês. Alpinistas circulavam entre os acampamentos, pegando equipamentos emprestados, trocando informações sobre o tempo e compartilhando xícaras de chá. Por onde quer que Kurt olhasse, ele reconhecia alguém. Por pura coincidência, Kurt e Julie chegaram bem a tempo de registrar uma temporada recorde em vídeo, porque em um ano normal, essa montanha remota e tão assustadora só recebe 1 ou 2 equipes durante toda a temporada. Mas neste verão, o governo paquistanês havia emitido um número sem precedentes de licenças de escalada. Havia 9 expedições diferentes, todas amontoadas no mesmo vale gelado, todas aqui ao mesmo tempo, planejando escalar a mesma montanha na mesma curta janela de bom tempo. Alguns deles estavam escalando com equipamento mínimo, enquanto outros estavam de olho em novas rotas nunca antes tentadas. Espaços lotados, novas rotas e muita pressão. Não é preciso ser um gênio para perceber que algo vai dar errado em breve. E na manhã de 21 de junho, algo deu errado. Uma expedição americana com 9 alpinistas do noroeste do Pacífico, liderada por um homem de 35 anos, chamado John Smolik, estava se preparando para fazer algo lendário. Eles não tinham viajado até o Paquistão só para esperar em fila na rota padrão lotada. Agora, eles estavam encarando uma rota totalmente inédita, conhecida como Magic Line. A Magic Line é basicamente uma pista de obstáculos brutal, como um arranha-céu feito de rocha e gelo. Tentar escalá-la é como tentar subir um telhado íngreme, um telhado escorregadio e liso, paredes verticais de tijolos a cada algumas centenas de pés. Apenas alguns anos antes, Reinhold Messner, provavelmente o maior alpinista vivo, havia inspecionado exatamente essa rota. Desistiu publicamente e declarou que qualquer tentativa de escalá-la era impossível. Mas John Smolik e seu companheiro de equipe de 34 anos, Alan Pennington, não concordaram com ele. Eles queriam fazer o impossível, e na terceira semana da temporada, John e Alan conseguiram avançar pelas encostas mais baixas, até cerca de 6.000 metros de altitude. Eles estavam exatamente onde precisavam estar, e por volta das 5h50 da manhã, John e Alan estavam se movendo abaixo do Col Negrado. Não parece especialmente assustador em um mapa, mas na vida real é um daqueles lugares no K2 onde você passa o menor tempo possível. Veja, o K2 é uma montanha muito íngreme. Em vez de longas e suaves encostas de neve, como o Everest, o K2 força os alpinistas a passarem diretamente sob enormes paredes de rochas soltas, unidas pelo gelo e pela neve. À medida que o sol da manhã aquece esses penhascos, ou mesmo com a mudança natural das temperaturas, essa cola congelada começa a enfraquecer. E, quando algo se solta, o único caminho que pode seguir é direto para baixo. Às vezes são apenas algumas pedras soltas, às vezes é uma seção inteira da montanha. E naquela manhã foi exatamente isso que aconteceu, bem acima dos 2 homens. Na manhã de 21 de junho de 1986,
Uma única pedra se soltou das encostas superiores da montanha, e enquanto ela descia rolando sem aviso, ela se chocou contra a camada de neve abaixo dela, arrancando toda uma camada de neve e gelo da encosta. Em questão de segundos, o que começou como uma pedra caindo se transformou em uma avalanche de grandes proporções, avançando diretamente contra os dois homens sob o col negrado, antes que qualquer um deles tivesse tempo de se mover. Não havia onde se esconder, nem para onde correr. A massa de detritos arrancou violentamente os dois homens da parede da montanha. Alpinistas de uma equipe próxima que viram o que aconteceu correram imediatamente para a área para procurá-los. E cerca de 3 horas depois, eles conseguiram retirar o corpo de Alan Pennington da neve. Mas a avalanche atingiu com uma força tão incrível que John Smolik ficou sepultado profundamente dentro do gelo. Os restos mortais dele estão no K2, em algum lugar. As mortes deles foram as primeiras da temporada, e vou ser honesto com você, ninguém ficou surpreso. Afinal, eles estavam tentando deliberadamente uma das rotas não escaladas mais perigosas, em uma das montanhas mais perigosas do mundo. O que aconteceu lá foi trágico, claro, mas também fazia sentido. Os americanos que sobreviveram desmontaram o acampamento e foram para casa. Mas para as dezenas de outros alpinistas no acampamento base naquela temporada que ouviram a notícia, a lógica era: estamos seguindo a rota normal. Isso não vai acontecer conosco. Eles não poderiam estar mais enganados. Porque a rota normal de que eles estavam falando se chama Esporão Abruzzi. Ela sobe pelo lado norte da montanha, e é o caminho que quase todo alpinista que conseguiu chegar ao topo do K2 percorreu. Mas chamar o Esporão Abruzzi de normal é como chamar um tubarão branco de peixe comum. O próprio Abruzzi é uma longa aresta de rocha que sobe quase em linha reta pela lateral da montanha. Imagine escalar a espinha de uma pirâmide gigante. Para avançar, os alpinistas precisam se puxar por chaminés de rocha quase verticais, atravessar encostas íngremes de gelo azul duro e avançar por bordas estreitas com milhares de pés de vazio sob suas botas. Era lento e exaustivo, mas comparado a Magic Lean e outras opções, esse era o caminho mais seguro para subir e descer, ou pelo menos era o que se supunha. 2 dias depois, em 23 de junho, o Esporão Abruzzi estava lotado de alpinistas, em busca exatamente desse tipo de cume seguro e histórico. E por algumas horas, realmente parecia que a opção segura era a escolha certa. Lentamente, corda por corda, esses alpinistas foram subindo cada vez mais alto. Era um trabalho difícil e entediante, mas tudo estava indo conforme o planejado. E entre os alpinistas que avançavam constantemente naquele dia, estava um casal francês, chamado Maurice e Liliane Berrat. Maurice já era um dos alpinistas mais fortes da França. Liliane era igualmente determinada. Juntos, eles passaram anos escalando algumas das montanhas mais difíceis da Europa. Amigos os descreviam como inseparáveis, e eles se autodenominavam o casal que subiu mais alto do mundo. Se um se inscrevia para uma expedição, o outro geralmente não ficava muito atrás. E o K2 não deveria ser diferente. Porque, ao contrário dos americanos, os Berards estavam avançando com as cordas fixas já instaladas, subindo constantemente de acampamento em acampamento, assim como dezenas de outros alpinistas ao redor deles. E havia dezenas de outros alpinistas subindo dessa forma, porque o lance de escalar o K2 é que você não simplesmente caminha direto até o cume de 8.611 metros em uma única tentativa. O corpo de ninguém aguenta isso. Então a montanha é dividida em vários acampamentos, espalhados pela rota como paradas de descanso em uma escada muito, muito longa. No dia 23 de junho, os Berrat estavam subindo com um objetivo claro. Eles já estavam na montanha há semanas. Aquela era a investida final ao cume. E cerca de 30 minutos depois do meio-dia, eles finalmente conseguiram. Lilian foi a segunda mulher na história a alcançar o topo do K2. O marido dela, Maurice, também estava lá com ela. Tudo pelo que os Berrat haviam trabalhado nesses últimos meses finalmente valeu a pena, exatamente como deveria ser. Deve ter sido uma das melhores sensações do mundo. Mas estar no topo é realmente só metade do trabalho, e os Berrat fizeram muito para chegar até aqui. Na noite anterior, no acampamento mais alto, Maurice e Lilian na verdade não dormiram, porque suas barracas lá em cima não tinham sacos de dormir adequados. Então, em vez de descansar como todo alpinista deveria, antes do dia mais difícil de toda a expedição, os Berrat passaram a noite inteira acordados, tremendo, apenas tentando manter o pouco de calor corporal que ainda tinham. Parados lá em cima, às 12h30, braços erguidos, câmeras em mãos. Lilian e Maurice sentiram que todos esses incômodos valeram a pena. E talvez para eles tenha sido mesmo, mas isso também significava que seus corpos já estavam no limite. Uma dívida por falta de descanso de verdade e por causa da empolgação e adrenalina envolvidas. Uma dívida assim não aparece na subida. Ela aparece quando chega a hora de descer, exatamente no terreno que mais pune os alpinistas cansados. Eles começaram a descer naquela tarde, depois das 12h30.
usando a mesma corda fixa pela qual tinham acabado de subir, e não estavam sozinhos. Outros 3 alpinistas, um francês chamado Michel Parmentier e 2 espanhóis, Maria Brigo e Josema Casimiro, também estavam descendo naquele dia, após o mesmo ataque ao cume. E em algum lugar durante a descida, o tempo virou contra eles e as condições ficaram tão ruins que os 5 alpinistas foram obrigados a improvisar um abrigo imediatamente nas encostas superiores do K2. Parece sofisticado, mas na verdade significa cavar um buraco raso na neve, sentar e rezar para não morrer de frio antes do sol nascer de novo. De alguma forma, todos eles sobreviveram àquela noite congelante ao relento. Mas quando a manhã finalmente chegou, as coisas não melhoraram. O tempo estava simplesmente horrível. A visibilidade era tão ruim que você não conseguia nem ver a pessoa a poucos passos na sua frente. Mesmo assim, o grupo começou a descer a montanha às cegas, porque ficar ali significava a morte certa. Infelizmente, no caos da neve soprando durante a descida, aconteceu. Maurice e Liliane Berrar se separaram do grupo. É realmente o máximo de detalhes que os registros trazem. É impossível dizer o que aconteceu. Como não houve nenhum último chamado de rádio ou pedido de socorro, é como se as montanhas simplesmente tivessem decidido que eles não iriam embora. Quando Michel Parmentier conseguiu descer, ele deu o alarme, claro, mas absolutamente nenhum resgate foi enviado, porque, quero dizer, o que havia para ser resgatado? Nem ele sabia onde eles se separaram, e isso foi em 1986. Não existia exatamente equipamento de resgate de alta tecnologia naquela época. O corpo de Liliane foi encontrado semanas depois, a milhares de pés abaixo, ao pé da montanha. O gelo engoliu Maurice, e seus restos só seriam encontrados muito tempo depois. O que aconteceu em seus momentos finais não é algo que qualquer relatório possa responder. O que sabemos é que 4 dos alpinistas mais experientes do mundo estavam mortos em menos de 3 semanas. E olha, enquanto todos sabiam que o K2 era a montanha selvagem, com uma taxa de mortalidade de algo como 1 morte para cada 4 ascensões bem-sucedidas. Um número que já tinha assustado muitos alpinistas. Nenhum alpinista jamais tinha visto uma temporada como esta. 4 dos melhores alpinistas do mundo já estavam mortos. E a temporada nem tinha completado 1 mês. Eles não faziam ideia de que as coisas iam piorar. Você pensaria que, depois de perder os americanos na Magic Lean e ver os Berards desaparecerem na chamada Rota Segura, o resto das pessoas na montanha teria arrumado as coisas e ido embora. Mas 2 alpinistas de uma expedição polonesa não estavam prestando atenção no esporão Abruzzi. Eles estavam olhando para um lado completamente diferente da montanha. Seus nomes eram Jerzy Kokutka e Tadeusz Piotrowski, e eles estavam de olho na face sul do K2. E se o esporão Abruzzi é a escadaria do K2, a face sul é sua parede frontal, com pouco mais de 3 km de extensão, feita de rocha solta e gelo suspenso. Não havia corda fixa nessa rota, porque ela nunca havia sido escalada. Cada centímetro de progresso precisava ser conquistado com as próprias mãos, com um piolete e crampons, em um terreno tão íngreme que qualquer coisa que se soltasse caía direto para baixo, como um papel jogado de uma mesa plana. Tentar isso era extremamente perigoso. Jerzy e Tadeusz tentaram mesmo assim. Jerzy estava em uma missão lendária para escalar todas as 14 montanhas mais altas do mundo. E o K2 seria a sua 12ª. E Tadeusz já era um dos alpinistas de inverno mais respeitados vivos. Isso seria mais uma conquista incrível para o seu currículo, se ele conseguisse. E eles não apostaram em uma grande estrutura. A maioria das expedições no K2, naquele verão, estava usando vários acampamentos, mais alpinistas e equipamentos estocados previamente na montanha. Jerzy e Tadeusz escolheram escalar a face sul, em estilo alpino, sem oxigênio suplementar e carregando apenas o que conseguiam levar nas costas. O único equipamento que eles compartilhavam era uma corda de 21 metros, entre eles, para toda a parede. E eles realmente conseguiram, no dia 8 de julho, às 18h25. Após dias de escalada, os 2 lutaram para subir aquela face íngreme e alcançaram o cume do K2. Foi a primeira ascensão da face sul na história. Foi uma conquista monumental e assustadora. Na verdade, essa rota nunca foi repetida até hoje. Essa foi a melhor história da montanha em toda a temporada. Tudo o que eles precisavam fazer agora era descer. Só que descer não era tão simples quanto refazer os próprios passos. A face sul que eles acabaram de escalar não era feita para descer. Então, Jerzy e Tadeusz decidiram descer pela rota padrão do esporão Abruzzi. No papel, parecia o caminho mais seguro para casa. O problema era que, quando chegaram ao Abruzzi, nenhum dos 2 tinha mais forças para continuar. Eles já estavam escalando há dias na face sul, sem descanso adequado, sem oxigênio suplementar e apenas com a comida e água que conseguiram carregar nas costas.
Eram 2 homens funcionando no limite, esperando que a rota mais fácil fosse suficiente para levá-los até o resto do caminho de volta para casa. No dia 10 de julho, ainda descendo pelo Abruzzi, eles finalmente chegaram a essa seção assustadoramente íngreme do que os alpinistas chamam de gelo duríssimo, a cerca de 8.000 metros de altitude. O gelo aqui é tão antigo e duro que parece uma folha de vidro sólido. Você precisa chutar com toda a força que resta só para deixar um arranhão. Para descer uma encosta como essa com segurança, você precisa de uma corda. Tadeusz pediu a Jesse a corda que os dois compartilhavam, para que pudessem descer com cuidado. E foi aí que Jesse percebeu que não estava com ela. Em seu extremo cansaço, que entorpecia a mente, ele acidentalmente deixou a corda para trás no último acampamento improvisado, lá na face sul. Eles estavam parados acima de um precipício, sem absolutamente nenhuma proteção. A única opção deles era descer pelo gelo escorregadio, contando apenas com o que estavam vestindo, um equipamento chamado grampons. São armações de metal pesado com pontas afiadas como navalha, que se prendem firmemente à sola das botas de escalada. Quando você chuta uma parede de gelo, esses cravos cravam e funcionam como pequenas plataformas de metal para você se apoiar. Como eles não tinham uma corda, aquelas tiras eram as únicas coisas que os mantinham presos à montanha. Gege desceu cuidadosamente pelo gelo primeiro, testando cada apoio para os pés, antes de apoiar seu peso nele, gritando para Tadeusz se mover um pouco para a esquerda, em direção a uma parte do gelo que parecia um pouco menos brutal do que o resto. Tadeusz começou a descer atrás dele. E então Gese ouviu um som estranho lá em cima. Quando olhou para cima, viu Tadeusz no ar, com os braços abertos, como se ainda tentasse segurar algo que já não estava mais lá. Um dos crampons dele tinha se soltado da bota, e quando ele transferiu o peso para o outro pé para compensar, aquele crampon também saiu. Nada mais o prendia à montanha. Antes que Gese pudesse sequer reagir, ele já tinha sumido. Ele só pôde assistir enquanto seu parceiro de escalada de anos, um homem com quem esteve no cume do K2, menos de 48 horas antes, desaparecia pela encosta e sumia de vista. E então, não havia nada para ouvir além do vento. Gese levou mais de 5 horas para percorrer o que deveria ter sido um trecho curto. Quando ele chegou às barracas de uma equipe coreana mais abaixo na rota, mal conseguia falar. Eles lhe deram o que tinham, e Gese desabou. Ele dormiu por 20 horas seguidas. Tadeusz Piotrowski nunca foi encontrado, nem naquele dia, nem na busca que se seguiu. A montanha que havia acabado de permitir que 2 homens fizessem história em sua face sul, levou um deles de volta em menos de 48 horas, após o cume. Mas apenas 6 dias depois, o K2 provou que não importava nem mesmo se você agisse com cautela. Renato Casorotto era um alpinista italiano de 38 anos, famoso por fazer tudo completamente sozinho. Ele passou semanas sozinho tentando escalar exatamente a mesma aresta que matou os americanos no início daquele verão, a Magic Line. Mas quando o tempo piorou no alto da montanha, Renato deixou o orgulho de lado, agiu com cautela e voltou. No dia 16 de julho, ele já havia descido com sucesso toda aquela aresta assustadora. Ele estava a cerca de 1 hora de caminhada do acampamento base e a apenas 15 minutos de um terreno totalmente seguro. Ele estava praticamente em casa. Tudo o que precisava fazer era atravessar essa geleira na base do K2. O problema era que a geleira era basicamente um enorme rio de gelo em movimento lento, e por causa desse movimento, ela se rompe, criando cânions profundos e escondidos chamados fendas. Imagine atravessar o estacionamento congelado, mas sob uma fina camada de neve, existem alçapões que levam direto para abismos gelados com mais de 40 metros de profundidade. Renato estava a apenas alguns minutos de sua barraca quando pisou em um trecho de neve que não era chão firme. A ponte de neve desabou sob suas botas, e ele caiu cerca de 13 andares direto para a escuridão gelada. Ele sobreviveu à queda, ficando estirado e ferido no fundo dessa caverna gelada. De alguma forma, ele conseguiu tirar um rádio de sua mochila. No acampamento base, sua esposa Goreta estava sentada em sua barraca com o próprio rádio ligado, esperando que ele voltasse para casa. Através da estática chiando, Renato sussurrou uma mensagem que nenhuma esposa deveria ouvir. Goreta, estou morrendo em uma fenda perto do acampamento base. Uma equipe de resgate enorme dos acampamentos italiano, britânico e alemão imediatamente pegou seu equipamento e correu para o glaciar. Eles encontraram a fenda, desceram cordas e, milagrosamente, conseguiram puxar Renato de volta à superfície enquanto ele ainda estava vivo. Mas o corpo humano não foi feito para sobreviver a uma queda de 13 andares. Seus ferimentos internos eram graves demais e ele morreu pouco depois de ser retirado. Assim,
6 alpinistas de elite estavam mortos. Eles foram mortos por avalanches, exaustão, falha de equipamento e fendas em partes completamente diferentes da montanha. De volta ao acampamento base, Kant e Julie observavam a montanha esvaziar lentamente. A atmosfera vibrante, barulhenta e quase de vila que havia tomado conta das geleiras poucas semanas antes havia desaparecido completamente. As equipes estavam arrumando suas coisas e fugindo. Mas para Kurt Dimbegger e Julie Tullis, voltar atrás não era uma opção. Eles eram a equipe que filmava na maior altitude do mundo. Eles não tinham vindo até ali só para filmar outras pessoas indo embora. Eles iam documentar o cume. Então, no começo de agosto, enquanto o restante dos alpinistas na montanha recuava, Kant e Julie arrumaram suas câmeras pesadas, colocaram os grampons e começaram a longa e brutal escalada pela Esporão Abruzzi. O último ponto de apoio deles, antes do topo, era o acampamento 4. Ele fica em um platô inclinado e exposto de gelo chamado de ombro, a cerca de 8.000 metros de altitude. Nessa altitude, a pressão atmosférica é tão incrivelmente baixa que a cada respiração você só recebe uma fração do oxigênio de que precisa para se manter vivo. Esse lugar é chamado de Zona da Morte, e a regra de ouro aqui é simplesmente subir e sair. Você não deve ficar por lá. Mas quando Kurt e Julie finalmente se arrastaram até o gelo do acampamento 4 em 2 de agosto, ficar por lá foi exatamente o que eles foram obrigados a fazer, porque eles não eram os únicos determinados a chegar ao topo, custe o que custar, naquela temporada. Inacreditavelmente, depois de semanas de mau tempo e tentativas frustradas, várias expedições independentes acabaram se concentrando exatamente nesse mesmo trecho de gelo. Exatamente no mesmo dia. Tinha Alan Rose, um brilhante alpinista britânico que se recusou a voltar para casa quando sua equipe original desistiu. Tinha também um alpinista polonês chamado Mufka. Havia uma equipe sul-coreana e um grupo de 3 alpinistas austríacos altamente experientes. Se fosse em qualquer outro lugar, seria um alívio ter companhia. Aqui era simplesmente um pesadelo logístico. O clima severo das semanas anteriores havia destruído completamente o acampamento. As barracas que tinham sido montadas aqui dias antes estavam ou rasgadas em pedaços pelo vento ou enterradas sob toneladas de neve. Kurt e Julie tinham trazido uma barraca extra com eles, mas outros não foram tão proativos. Então, quando o sol começou a se pôr, no dia 2 de agosto, as temperaturas congelantes forçaram os alpinistas a uma corrida frenética pela sobrevivência. Eles começaram a se apertar em qualquer abrigo de nylon frágil que ainda estivesse de pé. Em certo momento, homens adultos estavam amontoados como sardinhas em uma pequena barraca feita para 2 pessoas. Dormir era impossível. Eles apenas ficavam deitados ali no escuro, tremendo, respirando pesadamente, gastando energia preciosa só para se manterem aquecidos. E na manhã seguinte, exaustos e desorganizados, o acampamento superlotado cometeu um erro fatal. Eles decidiram esperar um dia extra para descansar antes de tentar chegar ao cume. Eles desperdiçaram 24 horas de clima perfeito, mas pior ainda, consumiram comida e gás do fogareiro. Eles não faziam ideia do quanto isso lhes custaria. Finalmente, na manhã de 4 de agosto, todos os alpinistas presentes partiram para o cume, com Alan Rose indo à frente a partir do acampamento 4. Ele abriu caminho por quilômetros de neve profunda, gastando energia preciosa, mas sabendo que o que estava fazendo era necessário para finalmente tornar a temporada um sucesso. E às 16 horas, em 4 de agosto de 1986, ele conseguiu. Alan Rose chegou ao topo do K2. Agora, ele era o primeiro alpinista britânico a chegar ao cume do K2 e começou a descer imediatamente. Mas Kurt e Julie tinham outro problema para enfrentar. Eles não estavam apenas escalando sozinhos. Lembre-se, eles estavam aqui para filmar o topo do K2. Isso significava carregar equipamentos de filmagem pesados, com corpos completamente exaustos e privados de oxigênio. Eles se moveram tão devagar que só chegaram ao cume às 5h30 da tarde. Foi uma conquista incrível também. Para começar, Julie se tornou a primeira mulher britânica a chegar ao cume do K2. Mas quando tiraram suas fotos e olharam ao redor, o sol já estava se pondo atrás do horizonte. E assim que começaram a descer, a escuridão total tomou conta da montanha. Eles estavam navegando por uma das montanhas mais perigosas da Terra, completamente às cegas. E então, o inevitável aconteceu. Julie, completamente exausta e perdendo a coordenação física, de repente escorregou. Seus grampons perderam a aderência no gelo duro. Como eles estavam amarrados juntos, a queda dela derrubou Kurt imediatamente. Os dois despencaram descontroladamente pela face quase vertical. Agora, por um verdadeiro milagre, eles não caíram além da borda. Eles atingiram um trecho de neve mais fofa e conseguiram parar a queda, mas estavam completamente fora da rota, perdidos na escuridão, sem nenhuma maneira de encontrar o acampamento 4. Eles não podiam se arriscar a continuar descendo. Assim como os Barads no início daquele verão,
Kurt e Julie foram obrigados a cavar um pequeno buraco no gelo e passar a noite inteira completamente expostos ao ar livre, a 8.380 metros de altitude. Não preciso te dizer o quão perigoso isso é, mas eles literalmente não tinham escolha e não morreram de frio. Quando o sol nasceu em 5 de agosto, meio congelados, machucados e completamente esgotados, eles voltaram cambaleando às cegas para as barracas do acampamento 4. Todos os alpinistas estavam agora reunidos novamente. Eles só precisavam descansar por algumas horas, arrumar as mochilas e descer da montanha. Mas o K2 tinha outros planos. Porque justamente quando Kurt e Julie entraram na barraca, um enorme e imprevisível sistema meteorológico atingiu a montanha. Ventos uivando a mais de 160 km por hora ameaçavam arrancar fisicamente as barracas de nylon do gelo e lançá-las para o céu. A temperatura despencou para 40 graus abaixo de zero. Os alpinistas ficaram imediatamente presos, mas ainda tinham esperança. Tempestades como essa eram comuns durante toda a temporada. Eles só precisavam esperar passar, talvez uma tarde ou duas. Mas essa tempestade não passou logo. Não, ela durou 5 dias agonizantes. A pequena barraca de Kurt e Julie quase foi enterrada pelos pesados montes de neve. Eles tiveram que rastejar para fora quando a nevasca diminuiu um pouco e forçar a entrada nas outras barracas já lotadas, com Alan e os austríacos, só para sobreviver. Agora, 7 pessoas estavam presas em um espaço feito para 3. E no dia 8 de agosto, as coisas ficaram ainda piores. O gás do fogareiro acabou. Sem gás, você não consegue derreter a neve. E naquela altitude, o ar é tão rarefeito e seco que seus pulmões perdem enormes quantidades de água a cada respiração ofegante. Um alpinista precisa beber cerca de 6 litros de água por dia para sobreviver. E a única forma de conseguir água acabou de se esgotar. Eles estavam presos em uma caixa de nylon escura e violentamente sacudida, literalmente secando de dentro para fora. Esse foi o verão negro e, sinceramente, a situação mais desesperadora em que qualquer montanha da Terra pode colocar um alpinista. Eles só conseguiam suportar esse nível de tortura por um tempo limitado. E para Julie, foi simplesmente demais. Os ferimentos da queda, a desidratação, a falta de esperança, tudo isso cobrou seu preço dela. Os pulmões dela começaram lentamente a se encher de líquido. Cada respiração dela soava como um terrível e úmido gorgolejo. E não havia nada, absolutamente nada que Kurt, Alan ou qualquer outra pessoa presente ali pudesse fazer. Infelizmente, por volta de 8 de agosto de 1986, em algum momento da noite, Julie, a primeira mulher britânica a escalar o K2, morreu silenciosamente enquanto dormia. Kurt Jimberger agora estava sentado ao lado do corpo sem vida de sua amiga mais próxima. E ele sabia que, se o vento não parasse logo, nenhum deles jamais voltaria para casa. Na manhã de 10 de agosto, o vento uivante finalmente parou. Depois de 5 dias inteiros de puro inferno, o K2 finalmente ficou silencioso. Para os sobreviventes presos dentro das barracas, o céu limpo trouxe um choque de realidade aterrorizante. 6 pessoas ainda estavam respirando nas barracas do acampamento 4, mas sabiam que se permanecessem a 8.000 metros por mais uma noite, todos acabariam exatamente como Julie. Eles precisavam pegar seus equipamentos e descer a montanha imediatamente. Mas, mesmo quando os sobreviventes começaram a rastejar para fora das barracas rasgadas, perceberam que um deles não estava se mexendo. Alan Rouse, o homem que havia aberto o caminho e liderado todos até o cume poucos dias antes, estava completamente inconsciente. O sangue espesso, a grave falta de oxigênio e a extrema desidratação haviam levado seu cérebro a um coma profundo, do qual ele não sairia. Se você está em uma trilha normal e seu amigo desmaia, você o coloca sobre os ombros e o carrega. Lá em cima, a 8.000 metros de altitude, você mal consegue levantar as próprias pernas. Imagine tentar carregar um homem adulto inconsciente por uma escada vertical congelada, com um abismo de 300 metros abaixo. Se você tentar, os dois caem e os dois morrem. Então Kurt e os outros 4 alpinistas que ainda conseguiam ficar de pé, tiveram que tomar uma decisão difícil. O que fazer com Alan? Pequeno desvio. Todo mês tem uma história que nunca vai para o YouTube. Está lá se você quiser. Patreon, link abaixo. Agora, onde estávamos? Ficar com Alan, sabendo que ele nunca conseguiria descer sozinho, ou ir embora e se salvar. Eles escolheram se salvar. Mas mesmo quando eles rastejaram para fora das barracas e começaram a descer o esporão Abruzzi, já não pareciam mais atletas de elite. Eles se moviam como fantasmas, e a montanha que tentavam descer não era a mesma que haviam subido. 5 dias de nevasca haviam apagado completamente tudo.
As cordas de segurança que usaram para subir estavam enterradas sob camadas espessas de neve fresca e instável. Cada passo que davam na neve fofa corria o risco de desencadear uma avalanche massiva que arrastaria todos para o vazio. E os próprios alpinistas estavam fisicamente arruinados porque não tinham conseguido derreter neve para obter água. Eles estavam gravemente desidratados. O sangue deles havia se transformado em uma espécie de lama e seus músculos literalmente começaram a se consumir apenas para manter os órgãos vitais aquecidos. A apenas cerca de 100 metros das barracas, dois dos alpinistas austríacos, Hannes Wieser e Alfred Imetzer, simplesmente entraram em colapso. Eles se sentaram na neve, completamente exaustos, e não conseguiram se levantar. No frio, seus corações simplesmente pararam. Eles morreram ali mesmo, praticamente à vista do acampamento que tinham acabado de deixar. Agora, dos 7 que ficaram presos naquelas barracas, restavam apenas Kurt, um austríaco chamado Willy Bauer e uma polonesa chamada Mówka. Os 3 desceram cegamente o gelo íngreme numa corrida desesperada e descoordenada contra o colapso dos próprios corpos. Mas o K2 ainda estava muito, muito longe para baixo. E em algum ponto ao longo das cordas fixas dos acampamentos mais baixos, a incrível força de Mówka também finalmente se esgotou. Ela perdeu a consciência nas cordas, juntando-se à dolorosa lista dos que foram levados pela montanha. Contra todas as probabilidades, lutando contra alucinações e congelamento severo, Willy Bauer conseguiu se arrastar até o acampamento base. Ele entrou cambaleando na tenda médica e imediatamente soou o alarme. As equipes de resgate que ainda estavam presentes correram pelas encostas mais baixas e encontraram Kurt Diemberger cambaleando pelo gelo, mal conseguindo se manter vivo. Kurt e Willy sobreviveram, mas por pouco. E essa não foi a última vez que uma temporada de escalada terminaria de forma tão brutal. Por quê? Em janeiro de 2026, no Makalu, uma montanha que a maioria dos escaladores casuais nunca ouviu falar, aconteceu algo que, sinceramente, é difícil de acreditar que realmente aconteceu. 4 escaladores fizeram história no cume. Em poucas horas, 2 deles estavam mortos. O que realmente aconteceu está neste próximo vídeo.